Ministério Público abriu inquérito para apurar irregularidades da governadora Rosalba Ciarline na aplicação de recursos da educação. A denúncia foi feita pelo deputado Fernando Mineiro, do PT, que eu me lembro foi até numa entrevista que ele deu para mim no rádio. Logo em seguida, ele chegou e foi ao Ministério Público fazer essa denúncia. Boa tarde, Mineiro. Boa tarde, Odson. Um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores e a sua equipe. Estou às suas ordens. O que consta nessa denúncia que você apresentou ao Ministério Público, né? Chegou a representar, e que virou inquérito por parte dos promotores? Olha, você lembrou bem. Foi em primeira mão, lá no seu programa, que eu falei do relatório do Tribunal de Contas do Estado. É bom explicar sobre isso, porque às vezes querem desviar o foco do assunto, né? O que aconteceu? O Tribunal de Contas do Estado, que faz a análise das contas do governo, constatou, está lá no relatório, de 2011 e 2012, constatou que o governo Rosalba não havia cumprido os 25% mínimo obrigatório na educação. O que o governo fez? O governo maquiou o relatório, maquiou as contas. Como? Lá no relatório, nas contas do governo, está mostrando de hoje que o governo cumpriu 30%. Só que, quando você vai analisar o que compõe os 30%, na verdade tem 24% cumprido. Porque ele colocou nas contas o gasto com a previdência dos inativos. Esse 1% já... Esse 1% representou, para você ter uma ideia, no ano de 2011 e 2012, 165 milhões de reais. Percentualmente, você pode até achar que é pouco, mas é 165 milhões de reais do que falta para cumprir o mínimo. Isso é o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Não fui eu quem disse, foi o Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu fiz? Peguei esse relatório, anexei o relatório numa representação e encaminhou ao Ministério Público. Aí, eu analisando as contas de 2013, o que eu constatei de hoje? Que a prática continua em 2013. No primeiro semestre de 2013, o governo faz a mesma maquiagem. Você é só analisar, está no Diário Oficial, né? Analisar os dados. Ele coloca novamente para provar, entre aspas, que cumpriu o que manda a lei, ele coloca a despesa com inativos ou com a previdência. Isso é proibido. Então foi isso. E foi por isso que o Ministério Público acatou a nossa representação e abriu um inquérito civil para analisar. Você fica, de certa forma, com a alma lavada no sentido assim, de ter constatado, na verdade você fez uma leitura do relatório do tribunal, constatou e encaminhou aí para a averiguação. Você ficou satisfeito com o resultado da abertura do inquérito? Não, eu gostaria de não ter nem precisar de ter feito isso, viu, Jorge? Eu não acho legal assim você ter que agir para entrar na justiça para que o gestor cumpra a lei. Né? Não acho legal, não fico satisfeito com isso. Eu faço querendo que as coisas mudem, né? Não acho legal. Agora o Ministério Público está cumprindo o seu papel, eu estou cumprindo o meu papel, e o Ministério Público está cumprindo o papel dele. Porque, né, na verdade, essa luta é uma luta que deveria ter, inclusive, o apoio da própria Secretaria de Educação. Por quê? Porque é a luta por mais recursos para a educação. Né? O que eu estou querendo é que cumpra a lei e que tenha mais recursos para a educação. Você chegou a encaminhar esses dados, ou esse relatório, à secretária, a professora Betânia Ramalho, antes de tomar alguma medida, no caso de denúncia ao Ministério Público? Não, eu falei na Assembleia sobre isso, e a reação, infelizmente, da secretária foi dizer que eu estava mentindo, que não é isso. Ela disse que você estava mentindo? Que era em verdade. Né? E que o governo passado também tinha feito, como se o governo passado ter feito ou não, justificava ela fazer agora. Então, foi isso que saiu nos jornais à época. Então, eu fiquei, eu falei com o líder do governo, apresentei o que estava acontecendo, e aí encaminhei. E eu espero que agora o inquérito civil é o momento de, digamos assim, a prova dos 9, né? Porque está lá no relatório do Tribunal de Contas, o inquérito, a portaria deu um prazo para o governo se manifestar, e eu tenho certeza que vai acabar com essa história, porque está claro, isso é fato, isso não é invenção minha, é fato. E o que eu quero? Eu quero que o governo pare de fazer isso, né? Que o Estado pare de fazer isso, e aplique o que deve ser aplicado na educação. E faça um plano para recuperar 165 milhões no ano passado e 59 milhões no primeiro semestre desse ano. Se bem que a conta é anual. Então eu só alertei
novamente, antes de ontem, eu fui no Ministério Público e apresentei uma outra denúncia, adendando aquela primeira, chamando a atenção, olha, se continuar assim, se não tiver uma mudança, vai chegar no final do ano e vai continuar do mesmo jeito. Agora, pegando como gancho o que disse a secretária Betânia Ramalho, cabe o questionamento de governos anteriores, governo inclusive que o PT foi aliado. Se ela tem um questionamento, eu acho que ela que deveria entrar com ação, né, como nova gestora, chamar a atenção. O que não pode é dizer assim, o passado fez, eu estou fazendo. Né? Então, mas o deputado Mineiro, que teve o olhar, a preocupação de verificar os números de 2011, 2012, não poderia também ter olhado dos anos anteriores? Poderia, se eu tivesse tido acesso ao relatório do Fundef, que eu não tive, né, acesso a esse relatório do Fundef. Então nós não tivemos acesso a esse relatório. E no mais, eu me sinto muito à vontade, porque nós fizemos essa mesma representação na época do governo Garibaldi, cobramos do governo Vilma sobre isso, apoiei todas as lutas dos educadores, inclusive no governo Vilma e no governo BD, que nós apoiamos, todo mundo sabe qual é a posição pública em relação a isso. Além disso, eu acho que é uma luta que passa a luta partidária, né? A luta passa pela questão da educação e já está claro, né? Independente de governo A ou B ou C, deve se cumprir. Então, ponto final nessa questão. Deputado Fernando Mineiro, o senhor é um dos parlamentares que mais verifica, acompanha, entende do orçamento público estadual. Como é que o senhor está acompanhando essa crise financeira do Estado? Olha, a crise, do meu ponto de vista, tem dois viés, né? Eu sempre tenho dito isso. Primeiro, ela está no contexto das dificuldades de todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros, as prefeituras, passam por dificuldades. Eu sempre digo que o recurso público é sempre menos do que o necessário para atender todas as demandas. E, portanto, diante desse quadro, né, dessas dificuldades, entre aspas, naturais, há que se fazer inversões de prioridades, há que ter definições de prioridades e há que ter gestão. Então, do outro lado, o outro viés dessa crise é a má gestão, é a incompetência, é a falta de rumo. Na verdade, nós temos um governo que não tem rumo, um governo que não tem um caminho a seguir, atira para todos os lados, um governo muito centralizado em uma pessoa, um governo que não deixa o seu secretariado. Tem dois, né? E uma porque, na verdade, todos nós sabemos, tem a governadora que dá a palavra final, mas todas as ações, isso é público e notório, tem que passar pela chefia de gabinete civil, e os secretários não têm autonomia, né? Eles não têm liberdade para expor. Né? É um governo de dois. É um governo de dois, no sentido... É a escolha do governo. Eu sempre disse, desde o início desse governo, que tem um estilo de governo, né? Tem uma maneira de governar. E entrou no caos. Né? O governo entrou num caos absoluto, né? Que não consegue tocar nada, não consegue fazer funcionar, não fazer a máquina funcionar, uma grande incompetência. Fez uma opção. Pegou, por exemplo, os poucos recursos que tem e não tem prioridades, não tem definição de prioridades. E aí, uma falta de planejamento absoluto, nenhuma área funciona. Você perguntar o que o governo está planejando para o final do ano, não tem. Inclusive, toda essa, digamos, aquela grande confusão em relação à orçamentária, eu disse que aquilo tudo era chute. Né? O governo cortou 10% e até hoje não explicou e não respondeu por que ele cortou 10%. Você cortou 10% do orçamento dos poderes, mas mandou cortar 20% de todo o custeio da máquina, né? Mas aí qual é o efeito disso? A minha avaliação é que o efeito é muito insignificante. Por quê? Porque não tem controle de gestão, não tem um plano de modernização de gestão, não tem um acompanhamento da gestão. Né? Você pergunta por que ele definiu que fosse 10 ou 20, mas não tem respostas para isso. Tanto é, Jorge, que eu pedi ao governo, a Assembleia pediu, não fui eu, a Assembleia que pediu através da minha iniciativa, a relação, qual era a previsão das receitas do mês de julho a dezembro. Até hoje não chegou. Até hoje o governo não respondeu. Por quê? Porque o senhor acredita que o governo esconde os dados que não interessa divulgar, ou dar publicidade? Porque foi um chute. Porque o governo criou um 10%, na minha avaliação, foi um chute. Ele chutou 10%. Eu queria saber, então, qual é a previsão que ele tinha em julho? Qual é a previsão que ele tem em agosto? Qual é a previsão que ele tem em setembro? Não tem esse dado. Até porque ele imaginou, para você ter uma ideia, de que a arrecadação do segundo semestre do ano de 2013 será menor do que o primeiro semestre. Se isso acontecer, se isso vier a acontecer, vai ser a primeira vez na história do Rio Grande do Norte que o primeiro semestre arrecada menos do que o segundo
segundo semestre, aliás, arrecada menos que o primeiro. Nunca aconteceu isso. O normal é que o segundo tenha um aumento de arrecadação. Exato. E outra coisa é que o governo não cumpre nem a lei de acesso à informação. Aquela lei famosa, né? Eu fiz um pedido baseado na lei de acesso à informação, pedindo ao secretário de Planejamento a movimentação, o saldo das contas de convênio em dezembro, em 31 de dezembro. Essa informação não chegou. Não chegou, já passou o prazo, já passou 20 dias, não chegou. Então tem muita dificuldade de trabalhar. E olha que o senhor é deputado, né? Porque qualquer um, com essa lei, pode pedir informações a qualquer órgão público, né? Pelo menos é isso que estabelece a lei, né? Pode pedir em qualquer órgão público, mas no Rio Grande do Norte o órgão público não responde. Tanto é que ele não respondeu ao pedido que eu fiz ainda no dia 9 de agosto. Ele teria o prazo para ele responder, segundo a lei, de 20 dias, ele teria que ter me respondido até o dia 29 de agosto. Até agora não respondeu, e eu fiz um novo ofício aí sim, já acionando a própria governadora para que ela responda. Antes da gente falar um pouquinho sobre política partidária, eu queria um comentário do senhor sobre essa crise orçamentária. A gente vai ter um final qualquer, seja feliz ou não? Olha, eu acho que a situação é muito falta de controle, a minha avaliação. Eu torço para que tenha. O problema é que o governo não escuta, né? O governo é muito impermeável. Eu digo que o governo é inajudável, né? Mas você quer dar uma sugestão, você quer propor um outro caminho, mas não, é muito fechado em si próprio. Então, o governo que relega em segundo plano qualquer outra opinião, não escuta nem os aliados, pelo que eu entendi. Essa crise política... Explodiu tudo, né? Exatamente. Essa crise política é resultado de um estilo de não escutar. Desarticulação. De não escutar nem os aliados. Então eu não posso querer que o governo me escute como oposição, né? Se nem os aliados ele escuta. Foi criado um conselho, o conselho se reuniu uma ou duas vezes e o principal partido, né, da base de apoio, o PMDB, está fora do governo agora. Está fora, e o próprio partido dela, você vê Democratas, o Democratas, né? Parece que também já está querendo dizer que é nada meu, né? Então, um distanciamento, toma que o filho é teu, não sei de quem, né? Porque ela é do DEM, mas as falas dos líderes do DEM, do presidente nacional do DEM, é como se uma coisa é o governo, outra coisa fosse ele. Ele até falou outro dia no jornal, dizendo que não tinha nenhum plano. Do governo cuida Rosalba, do Democratas cuido eu, e vai continuar dialogando com o PMDB. Pois eu disse que a gente tem que recortar e guardar as notícias do rompimento do PMDB com o governo Rosalba. Por que a gente tem que recortar e guardar? Porque na página do jornal está dizendo lá que eles romperam com o Rosalba. Na outra página está dizendo que está tudo bem com o DEM. O Zé Agripino. O Zé Agripino. Dizendo que o governo é o governo e o DEM é o DEM. Mas se eles se entendem. Agora vamos falar de eleição, né? Nós estamos no ano pré-eleitoral e pesquisas e tal. Inclusive aqui no nosso programa divulgamos recentemente uma pesquisa da Consult, em parceria com a Band, e lá aparece o nome de Fernando Mineiro, bem lembrado, bem cotado, para o governo do Estado. O senhor pode ser candidato ao governo do Estado? Olha, Jorge, primeiro eu quero até aproveitar a oportunidade e agradecer as pessoas que indicaram o meu nome, né? E o meu nome está à disposição do PT, eu já coloquei o meu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores. De candidato. Lógico, claro, se depender da minha vontade, meu nome está à disposição do PT, mas não depende da minha vontade, depende do Partido dos Trabalhadores primeiro e depende do conjunto de outras forças políticas. Mas minha energia maior nesse momento, Jorge, é estudar, propor ações para o Rio Grande do Norte. Eu estou muito envolvido nessa questão. Nós temos pensado o Estado a partir de 3 questões. A questão da própria estrutura do Estado, a questão administrativa, eu estou estudando a questão administrativa, vamos apresentar propostas em relação a isso. A questão das políticas sociais do Estado e a questão do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Então, eu estou envolvido nesse processo. Temos participado de vários seminários que o PT tem feito, nós fizemos já 7 seminários no interior, tenho aprendido muito. Fizemos um outro seminário fantástico no Vale do Açu, sábado passado. A gente tem feito esses seminários andando em todas as regiões, vamos fazer a região metropolitana agora. Isso tem servido de subsídios para a gente poder elaborar. A principal questão, do meu ponto de vista, é o que nós queremos para o Estado? E aí não é uma discussão de nome, né? E eu acho que o Estado precisa de um projeto, e um plano de emergência e um projeto de curto, e médio e longo prazo. O Estado quebrado do jeito que está, essa discussão não pode ser restringir apenas a nomes, né? Exato. Agora, eu lhe pergunto, em 2012, o partido do PT, o PT estava dividido em Natal, o senhor foi candidato, o senhor repetiria 2012 para ser candidato a governador no ano que vem? Não repetiria no sentido assim de, se não fosse uma ação muito forte, coletiva, né, unânime, de fato, né, do partido, e com apoio, inclusive, nacional. Não faria, né,
sairia candidato só com sem ter uma definição maior. Eu vou usar um termo aqui que pode não ser adequado, mas a sua teimosia quase deu certo, porque o senhor quase ganhou a eleição. É porque eu tinha uma leitura que tinha um espaço, e nós fizemos um trabalho muito grande. Ganhou a eleição, vamos deixar bem claro, o Mineiro quase passa para o segundo turno, e caso passasse, talvez a história fosse diferente. Mas veja só, aquilo ali, o resultado de 2012 foi um resultado anterior de um trabalho que o PT fez, o PT da direção municipal. Eu sou muito grato à direção municipal do PT no Estado, no sentido de ter feito um trabalho muito forte em relação à preparação, de debater nos bairros. Eu visitei muito bairro e ainda visito, continuo fazendo um trabalho muito forte nos bairros, nas periferias, conversando com as pessoas, e acho que o Estado é diferente. Eu não comparo, cada eleição é uma coisa, o Estado é totalmente diferente, o contexto é diferente, mas eu estou disposto, viu? Eu não fico assustado com isso. Eu acho que, pelo contrário, eu estou muito animado com a possibilidade de a gente buscar alternativa para o Estado. Por último, a possível candidatura de Fátima ao Senado atrapalharia um projeto de discussão de candidatura de Mineiro ao governo? Rapidinho que nós temos. Não atrapalha, até porque é a prioridade. Eu acho que a minha prioridade é a questão da Fátima do Senado, é a minha prioridade. Assim, eu acho que nós temos uma grande oportunidade. Mas esse projeto não atrapalharia uma eventual discussão de governo? Não atrapalha por isso, Como é a prioridade, eu acho que a prioridade nós temos grandes chances reais em relação a isso, é uma construção. Agora, se o partido me escolher, pode ter certeza que nós vamos fazer um grande trabalho para discutir o Rio Grande do Norte, agregar compromissos, agregar propostas para o nosso Estado. É isso aí, conversei com o deputado estadual Fernando Mineiro. Fernando, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você, uma boa tarde a você e a seus telespectadores.